Alunos da Filosofia da Coruja, muito obrigado por estar aqui. Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, aula 1 da Filosofia Clínica, a historicidade. Tá? Na primeira aula, né? Primeira aula não, na aula introdutória, né? Faço ou não faço? Por que fazer uma pós-graduação em Filosofia Clínica? Então, eu expliquei bem, então está aparecendo aqui para vocês. Tá? Quem não assistiu, assista para assistir essa aula. Tá? Então, a gente trabalha, né, explicamos a questão da terapia, né, filosofia clínica como terapia, né, que vem crescendo bastante, tá, dentro das empresas, pessoas fazendo, não só para ir ter uma segunda renda, ser terapeuta, tal, mas para entendimento mesmo, trabalha ali com pessoas, trabalha com, né, com o público, então ter esse entendimento, tá? RH fazem muito, tá? Psicólogos também. Então vamos lá. Então, como é que acontece? Então, o primeiro ponto, tá? Quem está estudando é entender, tá? Vai ler bastante, tá? Tem que ler muita coisa. E uma das coisas que, depois que lê tudinho, é a historicidade, tá? Então, o que é a historicidade? Historicidade é o partilhante, que a gente chama, né? Partilhante vai partilhar a sua vida, partilhar as coisas com você, tá? A mesma coisa dentro da concepção da psicanálise, tá? A psicanálise não tem esse contato, né? Olho a olho, por isso que a pessoa fica ali, né, deitada de costa, não ter esse contato para não ter essa vergonha, não ter, ficar inibida, né? Entendeu? Que a gente chama de livre associação, tá? Então, dentro da filosofia clínica, né, o partilhante, ele vai estar em qualquer lugar, tá? Onde ele se sentir bem, tá? Não tem muito isso, pode ser um parque, pode ser na casa dele, em qualquer lugar, tá? Não necessariamente. E é lógico que as pessoas não lhe conhecem, né? As pessoas não vão ter essa facilidade de se abrir para a pessoa que nunca viu. Outras já vão ter essa facilidade, porque não conhece, não sabe quem é e vai contar mesmo, tá certo? Então você tem que ali saber, né, o que é verdade, o que é mentira, né, assim, diante, né, do que ele vai contando, é lógico, né? Você não vai entender, não vai saber da primeira vez que ele falou alguma coisa, isso é mentira, não. Você vai vendo que ele falou alguma coisa agora e depois, 2, 3 dias depois, você sentiu que isso ficou meio que, sei lá, não ficou legal. Aí você pode, né, de uma pausa que ele der, certo? Lembrando que na filosofia clínica a gente não induz a nada, tá? A gente fica só ouvindo. Se ele está falando, eu estava jogando bola, né, com meus pais, e depois está na piscina, né, com outra pessoa, tal. Então você, assim, deu um salto. Se você achar necessário, você pode interromper e falar, olha, fale mais jogando bola com seus pais. Então você utiliza a última fala dele, nem mais nem menos. Ou quantas pessoas estavam jogando bola com seus pais? Quem é que estava com seus pais? Então, eu estava jogando bola com meus pais e depois fui estar na piscina com meus irmãos, ou seja, você deu um salto. Então ali você pode, fale mais sobre jogar bola com seus pais, entendeu? Pode ser que ali teve alguma coisa que ele já quis pular, entendeu? Então a gente não induz, tá? Porque se a gente induzir, o que estava com seus pais? Então ele já vai mudar, ele pode inventar, pode. Então a ideia é sempre continuar daquilo que ele parou. Então a gente faz interrupções muito pouco, né? Ou seja, a gente interrompe muito pouco, certo? Só mais para frente o que é necessário, mas a gente faz pouquíssimas intervenções, tá? Então, vamos lá. Assunto imediato é aquela queixa que ele chega, tá? Com, não estou dormindo bem, estou chorando muito, estou muito triste, não me dou bem com meus pais, enfim, várias questões, tá certo? Não necessariamente, tá, ao final, tá, das terapias, esse assunto imediato possa ser de fato aquele problema, tá? Pode ser uma outra coisa totalmente, né, diferente que refletia
para que ele não chorasse, para que ele não falasse com os pais, não se desse bem com os pais, ou isso e aquilo, tá certo? Então, é nesse ponto, tá certo? Então, o assunto imediato é a sua queixa, então você vai explicar, é bom não, é necessário explicar bem o que é a filosofia clínica, como ela vai funcionar, como é que vai ser, tá? As sessões mínimas, então, tudo isso são explicados, tá certo? O que a pessoa, né, apresenta com sintomas, o sintoma imediato, depende muito também dos sintomas, né? Pode ser 2 vezes, tá, na semana, uma vez, depende muito, tá, de quando que a pessoa esteja, tá certo? Na terapia tradicional, lembrando que o assunto imediato é encaminhado até que se esgote para o terapeuta iniciar a historicidade, certo? Então, vamos lá, a historicidade, tá? Depois do primeiro encontro, onde o partilhante contou quais os motivos que trouxeram ao consultório, né, o filósofo parte para a historicidade, ok? A historicidade é todo, né, material vivenciado por uma pessoa, como eu falei, desde que ela nasceu, que ela lembre, né, lógico, até o dia de hoje, tá? Cada pessoa vai ter a sua maneira diferente de contar, certo? Tá? Lembrei uma coisa, eu falei na outra aula, que assim, a ideia não, a gente não vai chegar e dizer, olha, o seu problema é esse. Não é isso. Tá? A gente faz a pessoa se encontrar, se encaixar naquela questão que ela está ali achando que está ruim para ela, que alguma coisa não está legal, certo? Deu para entender? Então, ou seja, é dentro desse sentido, tá? Então, tudo que você viveu, sentiu, intuiu, pensou e tantas outras possibilidades, tá? É uma história, cada pessoa tem a sua maneira diferente, única, né, de pensar, de narrar, de ver, de enxergar a sua própria história, tá? Isso se dá por uma razão bem simples, cada um de nós tem a sua representação diferente de mundo, tá? Que é um dos pontos que a gente vai falar na próxima aula, tá? Que vai ser reflexões filosóficas, já vai ser nem aula, vai ser reflexões filosóficas, que é o mundo como representação, tá? De Schopenhauer, tá? Uma coisa para a gente pensar legal, tá? Que também é um dos pressupostos para a gente ter entendimento também dentro da filosofia clínica, tá certo? Então, cada um de nós tem a sua representação diferente do mundo, então cada um enxerga um mundo diferente, tá? É bom e ruim, tá? Mas enfim, cada um enxerga diferente. É possível fundamentar isso de maneira muito complicada, citando nomes de autoridades na área de filosofia, como Protágoras ou Schopenhauer. Mas é possível fazer de modo mais simples. Mostre um objeto qualquer à pessoa que está ao seu lado e peça para ela descrever esse objeto. Tudo o que ela descrever a respeito do objeto é assim para ela e deixa de ser do outro lado. Você também pode fazer essa descrição, vai ser diferente, tá? Então você pode perguntar uma mesma coisa para 2 pessoas, né? Então, bem simples, tem gente que ouve uma notícia e vai interpretar da forma que ela quer, né? E a outra também ouviu a mesma notícia ali, as 2 juntas. Eu estou dizendo, não foi isso que ele disse. Não, ele não quis dizer isso. Então você vê como acontece, tá? Então, quando a pessoa conta a sua historicidade, o terapeuta ele permanece quieto, como já falei, atento a cada palavra, a cada conceito, movimento da pessoa. O terapeuta está plugado, mas em nenhum momento ele vai interferir, julgar. Outra coisa, gente, tá dentro da psicanálise, da psicologia e da filosofia clínica, a gente não tem julgamentos. Eu, Clever, sou totalmente católico, tá? E a pessoa chega falando que fez isso, que faz isso, que curte isso, que gosta disso, e aí eu já começo a julgá-la. Isso não existe. Eu sou Clever, totalmente isento, totalmente sem religião, totalmente sem preconceito, totalmente sem nada. Tá? Ali a gente está para analisar uma situação, ok? É como você corrigir uma prova, né? Sem conhecer o aluno. Você não acho que esse aluno
a não ser a prova do seu aluno, que aí você pode, não, ele vem, ele está sempre aqui, você pode dar uma pontuação, você pode, né, para o exercício que ele fez, nesse sentido. Mas quando você está corrigindo, né, participando de uma banca, né, corrigindo um trabalho, você vai por aquilo que está falando, não porque ele está bem vestido, eu vou dar 10 para ele, não. Certo? É bem nesse sentido, ok? Outra coisa, né, que vocês podem perguntar, a gente pode desistir, né, de não atender, né, de compartilhante, tá? Isso você pode, tá? Se a pessoa, sei lá, ao conversar com você, a partilhar, ela dizer que matou alguém ou que fez uma coisa errada, você não pode contar isso, porque isso é dentro da ética, tá? Isso não pode de ética, certo? Você não pode contar, ok? Você tem que dizer, ó, não atendo mais ele, você inventa desculpa, dizer, ó, tô muita coisa, né? Tô com muitas demandas, enfim, tá? Mas vamos lá. Então, a sociedade é uma narrativa livre, momento no qual a pessoa discorre livremente sobre, né, o que viveu de seu modo de ver, né? Os poucos movimentos que o terapeuta fizer nesse momento são de condução ali, como eu falei, da pessoa. Né? Eu estava jogando bola, bacana, muito legal com meus amigos, e estava na aula, achei a minha aula, não sei o que, mudou completamente, tá? Aí você pode falar, só um minutinho, fale mais jogando bola com seus amigos, entendeu? Então, nesse sentido, eu já falei, tá? Então, vai conduzindo ali, porque algumas se perdem na própria narrativa, ou seja, pulam, né? De um lado para o outro, em momentos, né? Aí o filósofo vai tentar conduzir ali, reconduzir a pessoa num contexto histórico, na sua narrativa. Desde o início da terapia, o filósofo falará pouco até o momento que tiver de fazer interferências maiores, tá? Esses poucos momentos em que ele participa da narrativa são chamados de agendamentos mínimos, tá certo? Na maior parte dos casos, a primeira vez que a pessoa conta, né, a sua história não passa de alguns poucos minutos, tá certo? Deixa muitas coisas de lado, omite tantas outras. Quando conta a sua história, o foco não é nenhum nem outra parte da sociedade. Nesse momento, tá, interessante é o conteúdo como um todo. Por isso é sempre bom cuidar para que a pessoa não conte o que não quer, tá? Ou que não está à vontade no momento. Então, deixar firme, não forçar, tá? Então, pode ser na primeira sessão que ela conte tudo assim, muita coisa, certo? Já acontecer que ela não conte nada, fique escalada. E você tem que deixar, entendeu? Tem que tentar ali não forçar, porque se você está forçando, vai sair algo que às vezes não é realmente de fato aquilo. Então, o filósofo clínico se dispõe a coletar os dados da pessoa, buscando o maior número de informações possíveis a fim de compreender, né, acerca da pessoa e de suas questões, ou seja, o filósofo clínico busca reunir o máximo de elementos que possibilite aproximar o mundo do partilhante, compreendendo como este entende, significa, valor de seu entorno. Isso é aproximadamente compreender suas questões, tá? Então fica bem bacana, né? Nesse ponto, tá? Então a ideia é, né, que você consiga fazer com que ela não se perca, tá? E você também não se perca, tá? Deixar ali bem à vontade mesmo, tá certo? Tá? Então, logo que se não se considera ser a questão não somente a partir do nosso olhar, mas também poder deixar de ver questões, tá certo? Então, ou seja, tentar fazer com que, que o partilhante possibilite chegar mais dentro da sua realidade, dentro daquilo que ele consiga, tá? Então, de forma, portanto, o significado perpassa todos os eixos metodológicos que compõem a filosofia clínica. Na medida em que se correlaciona em um movimento constante de leitura dos fatos, da estruturação pessoal, a partir daí a gente, né, elabora, cria aí a estrutura do pensamento.
de modo de ação, submodos, dentro de um determinado contexto, exame categoriais. Para tanto, né, o filósofo clínico empenha-se na escuta atenta da historicidade, da pessoa investigando sua constituição a partir de suas vivências, história, estudando os elementos que compõem em torno da sua, né, em seu entorno e da sua gênese e de suas questões, tá? Submodos, prejuízos, tudo isso temos aulas aqui, tá? Fugindo ao máximo das interpretações, o filósofo não vai ficar interpretando, né? Ela quis dizer isso, ela falou isso, ela disse isso, não. O filósofo clínico considera a fala do partilhante, literalmente. Porém, né, esta consideração, né, literal não se casa com a concepção de que as palavras denotam, né, as coisas do mundo, né, de modo objetivo. Pelo contrário, tá? A literalidade aqui é um esforço do filósofo clínico em suspender seus juízos, né, e considerar ao máximo a singularidade da pessoa, seu modo de ser, falar, usar determinados termos. Sobre modo, nos enraizamentos, será possível compreender o significado dos termos do partilhante. Só então, literalmente, será possível. Tá? Também vamos falar só sobre enraizamentos, tá? Que é bem mais para frente. Então, se eu falar agora, vai complicar um pouco. Todo o empenho em compreender exclusivamente cada pessoa em sua, né, constituição põe literalmente presente na filosofia clínica em afinação com o que, né, nos indica John, né, Searle. O significado literal da sentença só tem aplicação relativamente a um conjunto de suposições de base contextuais. Isso quer dizer que literalmente presente na narrativa da pessoa depende das informações trazidas por ela própria. Nessa narrativa, quando surgem informações acerca de seu contexto geral, tá? Então, esta é a deixa para os exames categoriais, cuja finalidade é localizar existencialmente a pessoa, conhecendo o contexto no qual ela está inserida, por exemplo, onde mora, qual idioma, situação, história, política, cultural, e seus pais, que lugares ela frequenta e como se sente ao frequentá-los, tanto na questão física como existencial, né, existencialmente, como é seu tempo subjetivo, né, com quais pessoas ou animais ela se relaciona, né, qual o motivo de procurar a filosofia clínica, etc., tá, entre outros. Então, essas são algumas das observações pertinentes às categorias circunstanciais, como lugar, tempo, relação e assunto, que desenham em conjunto, tendo em conta a construção de um critério singular lógico, né, da clínica nos exames categoriais. Esta fundamentação básica de mais observações e procedimentos que vão permitir uma maior, né, compreensão do partilhante. Tá? Ok, então, só para a gente... eu ia fazer uma reflexão disso aqui. Deixa eu fazer uma reflexão sobre isso. Tá? Que é o entendimento do existencialismo. Tá? Eu vou fazer uma reflexão filosófica sobre isso aqui, é melhor. Tá? Então, fica essa aula 1, introdutória aí, tá? O que é a historicidade dentro da filosofia clínica, tá? Espero que vocês tenham entendido. Comente aqui se vocês estão entendendo, se não estão, né? Quais suas dúvidas, tá? Então, está aparecendo aqui nosso e-mail, tá? Filosofia da Coruja 15@gmail.com. Então, mande suas dúvidas, sugestão, e também quem quiser ajudar o nosso canal, também pode ser por o Pix por esse e-mail. Ok? Alunos, então é isso. Fico com a próxima aula e até mais.